Volume 591 do Histórico. O tesouro maior que existe na Terra é saber como desenvolver o seu raciocínio. Esse aqui é o tesouro dos tesouros. É fazer por onde desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E assim todos condenados à catacumba, por viverem desconhecidos de si mesmo. A causa de serem deformados, imperfeitos, cheios de defeitos, nessa transformação racional qual é? É o mundo racional, o primeiro mundo, o mundo que deu causa a esse segundo mundo deformado e variado por suas transformações, variando sempre. E é por isso que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Essa energia, o pensamento, foi feito para lapidar o pensador. Todas essas duas energias são duas máquinas de lapidação. Por isso estamos aí na categoria de bicho racional, porque são carnívoros. E de bicho racional se transformam para bicho irracional, por estarem ligados nessas duas energias em transformação. E todo bicho é carnívoro. Todo bicho é verdadeiro canibal, porque usam a carne para o seu alimento. Todos os bichos são carnívoros, tanto o animal racional como o animal irracional. Tudo é bicho. E bicho se alimenta através de outros bichos, porque basta ser bicho para não ter consideração nem estimação a bicho nenhum. Porque o pensamento do bicho está enfraquecido e está secando. Por isso os bichos matam uns aos outros e por isso as guerras não cessam. Hoje todos já passaram a se conhecer, vivem com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque não estão aguentando a vida do chão, porque a natureza está apertando os pensadores para que todos tratem de raciocinar, apertando todos os bichos. É por isso que o mundo está nesse desequilíbrio infernal. O desequilíbrio do mundo é muito grande, porque a natureza mudou para a fase da desmaterialização do raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo e sofrendo e sendo destruída pelo sofrimento. E por isso passou a escravidão, tudo isso foi uma lapidação, lapidando todos que aí estão, para depois de bem lapidados conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Com o enfraquecimento do pensamento, veio a degeneração do pensamento. E o que degenera, enfraquece, e com o tempo desaparece. Depois de enfraquecido, ficou seco e depois de seco, uma dificuldade muito grande para o seu desenvolvimento. As crianças desenvolvem o seu raciocínio o mais depressa possível, porque estão com os seus raciocínios prontos para o seu desenvolvimento, porque estão fresquinhos. Hoje todos já passaram a se conhecer, muitos botam os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar que estão no mundo racional.
porque o mundo é muito antigo, desde que começaram a nascer do chão. Passaram pela fase de monstros, passaram pela fase de selvagens e agora estão passando pela fase da civilização. E da fase da civilização para a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. A fase do pensamento terminou em 1935. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa categoria de bicho irracional e de bicho racional, porque estão ligados nessas duas energias em transformação, que se transforma de uma categoria para outra. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Agora tem que raciocinar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje, todos para viver têm que raciocinar, porque a fase é da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. Todo bicho é carnívoro. As coisas no mundo estão pretas, porque a natureza está arrochando os pensadores para eles passarem a raciocinar. É por isso que a violência e a roubalheira está demais no mundo inteiro. É por isso que existem esses males todos. Enquanto não raciocinar, enquanto não conhecerem a cultura do desenvolvimento do raciocínio, esses males todos aumentarão cada vez mais, enquanto não souberem que não são daqui. E por isso está aí materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Esses males todos não cessarão, cada vez aumentando mais as guerras, porque o pensador perdeu o direito de viver, porque terminou a sua fase em 1935. E é por isso que existe essa mortandade no mundo inteiro, e por isso o sofrimento está irresistível e os males cada vez aumentando mais. E os males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os tornados, as enchentes de ficarem em casas submersas por todas as partes do mundo. O tesouro maior que existe na Terra é saber como desenvolver o seu raciocínio. Esse que é o tesouro dos tesouros. E fazer por onde desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E assim todos condenados à catacumba por viver desconhecidos de si mesmo. A maior riqueza do mundo está no desenvolvimento do raciocínio, que o raciocínio fará a união da humanidade universalmente. E maior riqueza do que esta não existe no mundo. A união de todos universalmente, de paz, amor e fraternidade e concórdia entre todos, pelo desenvolvimento do raciocínio. Não há e não existe maior riqueza do que esta, a volta de todos ao seu mundo de origem. A solução da vida desse segundo mundo está no desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional, que se materializou em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado, esse habitante toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E terminando nesse segundo mundo, essa classe de animal racional, por o dono da vida que é o habitante do mundo racional que materializou-se, já está vivendo no seu verdadeiro mundo, o mundo racional.
vivendo no seu verdadeiro natural de racional, puro, limpo e perfeito, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão trabalhando noite e dia, colaborando com o mundo racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional de puros, limpos e perfeitos. Porque são eternos, como aí estão as provas e as comprovações que são eternos. E por isso aí estão fora do primeiro mundo, o mundo racional, materializados em forma de máquina do raciocínio, porque procuraram assim ser, e assim aí estarem, por livre e espontânea vontade, por fazerem uso da liberdade que tinham e que até hoje a liberdade aí permanece, e todos fazendo uso da liberdade como têm vontade. E por isso abusam da liberdade e adquirem dívidas com a natureza, que cobra todos com rigor, não se transformarem em outras vidas em classes inferiores. Hoje todos que passaram a se conhecer estão todos mudados para melhor, por não serem mais os mesmos que eram no tempo que viviam sem se conhecer. Hoje todos que passaram a se conhecer, muitos já sentem o progresso do desenvolvimento do seu raciocínio, sentindo que estão ficando completamente diferentes do que foram quando viviam sem se conhecer. Todos que passaram a se conhecer sabem o que devam de fazer, para não permanecer mais aí nesse segundo mundo, como sofredor imortal e em classes inferiores. E todos que passaram a se conhecer fazem a propaganda dia e noite, para que todos passem a se conhecer, para deixar de ser sofredor imortal e saber como voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, para todos que passaram a se conhecer, a vida é consciente e positiva, porque passaram a conhecer o porquê dessa vida sem valor algum, de matéria que nada é, que aparentemente parece tudo ser e verdadeiramente nada é, por de repente terminar em nada por verdadeiramente nada ser. E aparentando ser o que não são e sendo lapidados pelas aparências, por se julgar serem aparentemente o que não são. Hoje, conscientes da realidade positiva da vida, todos que já passaram a se conhecer, encaram a vida com uma simplicidade e humildade como deva ser encarada, porque o nada nada é e por nada ser todos terminam em nada. Todos que passaram a se conhecer, conscientes que são do que nada são, encaram a matéria como deva ser encarada, que aparentemente parece tudo ser e verdadeiramente nada é. E por isso todos que já passaram a se conhecer triunfam com a realidade positiva da vida, por estarem ligados à energia racional, a energia mais poderosa que existe. Hoje todos que passaram a se conhecer estão triunfando brilhantemente na vida, por estarem ligados ao primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira base, da verdadeira lógica. E por isso todos que passaram a se conhecer estão cheios de provas e comprovações, e tudo isso realça o fulgor de todos e o ânimo de viver racionalmente, conquistando assim o seu verdadeiro lugar, a eternidade, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Todos que já passaram a se conhecer triunfam com alegria e harmonia racionalmente, porque está vendo e sabendo que está a caminho do primeiro mundo, do seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional, puro, limpo e perfeito. Todos cientes de que estão de volta para o seu verdadeiro estado natural no primeiro mundo, que é de racional, puro, limpo e perfeito. E por isso a cultura racional acima de tudo e acima de todos. O conhecimento verdadeiro do primeiro mundo para a volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso todos que já passaram a se conhecer têm a cultura racional acima de tudo e acima de todos, por ser uma cultura do primeiro mundo, a cultura que veio do primeiro mundo buscar todos que aí estão no segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro natural de todos,
que é de racionais puros, limpos e perfeitos, e por serem assim são eternos, por serem puros, limpos e perfeitos. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com as mazelas do pensamento, não perdem mais tempo com os engambelos das mazelas da bicharada. Já não são mais bichos como eram, porque quando eram pensadores estavam na categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. Hoje, depois que passaram a se conhecer, estão na classe de aparelho racional, para a classe de aparelho racional passar para a classe de racional. Depois que passar para a classe de racional, já não é mais mortal, porque racional não morre, racional é eterno. Racional sabe como sair do segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional, porque passou a se conhecer. E no se conhecer tratou do desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional, que se materializou em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializado, esse habitante do mundo racional toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional de onde saíram para dar este passeio tão desagradável, por estarem nessa classe de pensadores, sofredores e mortais, e que agora não estão mais porque passaram a se conhecer, e estão na classe de aparelho racional, a caminho e caminhando a passos largos para a classe de racional. E com o desenvolvimento do raciocínio, o esforço que todos estão fazendo, estudando noite e dia e noite, para o desenvolvimento do raciocínio, para o desenvolvimento da vidência racional, para o desenvolvimento do aparelho racional e para o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional, que materializou-se em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos de parabéns consigo mesmos, sentindo a segurança do primeiro mundo, por estarem ligados à energia racional, que está tratando de todo esse desenvolvimento. Desenvolvimento do raciocínio, desenvolvimento da vidência racional, desenvolvimento do aparelho racional e o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional. Hoje todos mais felizes do que nunca porque passaram a se conhecer, que quando viviam sem se conhecer, viviam nas trevas do triunfo errante, como pensadores errando a todo instante, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por os pensadores estarem sendo lapidados, erravam a todo instante, por isso nunca conseguiram acertar. Quanto mais procuravam acertar, mais se multiplicavam os desacertos e as cabeçadas. Viviam como verdadeiros cabras cegos. Por quê? Porque viviam sem se conhecer. A vida se tornava vazia e sacrificada, todos com grande sacrifício para viver, porque estavam expostos a todas as doenças naturais, curáveis e incuráveis, e a todas as doenças espirituais e artificiais, curáveis e incuráveis. Todos viviam nas trevas e por isso os desacertos desanimavam os pensadores de viver. A vida dos pensadores era um inferno em vida, ninguém tinha sossego, ninguém tinha paz e um brigueiro infernal entre todos. E todos à procura de paz sem encontrar, à procura de sossego sem encontrar. Agora que passaram a se conhecer, é que encontraram tudo que necessitavam e precisavam. Agora, todos que passaram a se conhecer têm a cultura racional acima de todos e acima de tudo, por ser a maior cultura do mundo. Volume 592 do Histórico. A falência do pensamento. Porque terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, como tem existido uma infinidade delas. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores.
e por falta do alimento do pensamento, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou o enfraquecimento do pensamento. Muitos, com o pensamento enfraquecido, continuam a fazer livros banais, porque não adianta ir contra a natureza, porque quem vai contra a natureza vai contra si mesmo. Porque terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, criou um vazio dentro das pessoas. E como esse vazio, começaram a preencher com o tóxico. Eis aí a causa do tóxico, porque não há efeito sem causa. A causa de serem deformados, imperfeitos, cheios de defeitos, nessa transformação racional. Qual é a causa dessa deformação racional? É o mundo racional. O primeiro mundo, o mundo que deu causa a esse segundo mundo deformado e variado por suas transformações, variando sempre. E é por isso que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Essa energia, o pensamento e a imaginação, todas essas duas energias são duas máquinas de lapidação. Por isso estão aí na categoria de bicho racional, porque são carnívoros. E de bicho racional se transformam para bicho irracional, por estarem ligados nessas duas energias em transformação. E todo bicho é carnívoro. Todo bicho é um verdadeiro canibal, porque usam a carne para o seu alimento. Todos os bichos são carnívoros, tanto o animal racional como o animal irracional. Tudo é bicho. E bicho se alimenta através de outros bichos. Porque basta ser bicho para não ter consideração nem estimação a bicho nenhum. Porque o pensamento do bicho está enfraquecido, está secando. Por isso todos os bichos matam uns aos outros. E por isso as guerras não cessam e os desastres não cessam. Desastres de toda ordem, tanto na terra como no mar e como no ar. Porque se não fossem os bichos, não matariam uns aos outros. Sentir o mal feito que está fazendo ao seu próximo. E o que se vê por aí é essa infinidade de desastres na terra, no mar, no ar, na natureza e na água. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque não estão aguentando a vida do chão, porque a natureza está apertando os pensadores para que todos tratem de raciocinar, apertando todos os bichos. É por isso que o mundo está nesse desequilíbrio infernal. O desequilíbrio do mundo é muito grande, porque a natureza mudou para a fase da desmaterialização do raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a natureza há milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo e sofrendo, e sendo destruída pelo sofrimento. Tudo isso foi uma grande lapidação, lapidando todos que aí estão, para, depois de bem lapidados, conhecer a fase da racionalização dos povos,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Com o enfraquecimento do pensamento, veio a degeneração do pensamento. E tudo que degenera enfraquece, e com o tempo desaparece. Depois de enfraquecido ficou seco, e depois de seco uma infinidade, uma dificuldade muito grande para o seu desenvolvimento. As crianças desenvolvem o seu raciocínio o mais depressa possível, porque estão com seus raciocínios prontos para o seu desenvolvimento, porque estão fresquinhos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que estão no mundo racional, porque o mundo é muito antigo desde que começaram a nascer do chão. Passaram pela fase de monstros, passaram pela fase de selvagens e agora estão passando pela fase da civilização. E da fase da civilização para a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. As religiões, as seitas e as doutrinas foi que criaram a palavra alma, coisa que não existe no corpo de ninguém. E no espiritismo, a linha das almas, outra mistificação, outro embusteirismo grosseiro. E o mundo não se chamava mundo, chamava-se imundos. Por a natureza ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Então a palavra era imundos e não mundo. Agora a ciência ficou envergonhada e criou a palavra mundo. Como as estrelas, chamava-se Oruatares. Dessa palavra, então, inventaram os altares, todos cheios de estrelas. Mas a lapidação já foi muito grande no tempo dos sultões, que a mulher não valia nada. Compravam uma mulher por R$1, para ver que a humanidade já sofreu muito, já padeceu demais. Já passou por várias lapidações. A mulher não tinha vida. Se comiam diante dos homens, e o progresso da degeneração para minguados todos iam, até se transformarem em quadrúpedes. Muitos sonham que estão voando. Este vai ser o fim da humanidade, todos transitando pelo espaço, porque o pensamento faliu e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Como já tem existido uma infinidade delas, tudo a causa, porque a natureza mudou de fase e deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque não há efeito sem causa. A fase do pensamento terminou em 1935. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho irracional e de bicho racional. Porque estão ligados nessas duas energias em transformação e se transformam de uma categoria para outra. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Agora todos têm que raciocinar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos, para viver, têm que raciocinar, porque a fase é da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. Todo bicho é carnívoro. As coisas no mundo estão pretas, porque a natureza está arrochando os pensadores para que eles passem a raciocinar.
É por isso que a violência, a roubalheira, os assaltos estão demais. O terror está demais no mundo inteiro. E é por isso que existem esses males todos. Enquanto não raciocinar, enquanto não conhecerem a cultura do desenvolvimento do raciocínio, esses males todos aumentarão cada vez mais. Enquanto não souberem que não são daqui. E por isso está aí materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Esses males todos não cessarão. Cada vez aumentarão mais as guerras, porque o pensador perdeu o direito de viver. Porque terminou a sua fase em 1935, e é por isso que existe essa mortandade no mundo inteiro. E por isso o sofrimento está irresistível. E os males cada vez aumentando mais, e males naturais da natureza que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os tornados, as enchentes de ficarem casas submersas por todas as partes do mundo. O tesouro maior que existe na Terra é saber como desenvolver o seu raciocínio. Esse aqui é o tesouro dos tesouros. E fazer por onde desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim todos condenados à catacumba por viver desconhecidos de si mesmo. A falência do pensamento. Porque terminou a fase do pensamento, e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, como tem existido uma infinidade delas. A energia racional que está comandando a natureza está desmaterializando o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois do habitante do mundo racional desmaterializado pela energia racional, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e termina nessa galáxia Terra, a classe do animal racional, pensador imortal. Todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Tratando de desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que está sendo desmaterializado pela energia racional, que é a energia que está comandando a natureza. Porque terminou a função da energia elétrica e magnética, que é a energia da fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Esse desequilíbrio causou a falência moral, física e financeira. E a falência moral, física e financeira causou a liquidação moral, física e financeira. E todo esse conjunto de desequilíbrio causou desrespeito. Como estão vendo, ninguém respeita ninguém. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. E por não sentir mais o que fazem, se tornaram monstros. Essa é a causa da existência dos monstros, o secamento do pensamento e do sentimento. Porque secando o pensamento, seca o sentimento. E esses que estão com o pensamento seco são os que estão cometendo as maiores monstruosidades, que é a causa da existência do átomo. O secamento do pensamento e do sentimento é a causa da existência do átomo. E por o pensamento e o sentimento ficarem secos, motivou a criação do átomo, que esse foi o motivo da existência do átomo, que somente com um pensamento seco e um sentimento seco é que podia criar uma monstruosidade desta ordem.
Monstruosidade por quê? Porque o átomo em segundos acaba com o mundo em fogo, porque a atmosfera vira fogo. Somente podia ser produzida uma coisa desta ordem por estarem com o pensamento e o sentimento seco. E o pensamento seco só cria monstruosidades. O que é o átomo? Uma monstruosidade. Porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve o enfraquecimento do pensamento. E de muitos o pensamento secou e secou também o sentimento. Porque quem tem sentimento de humanidade e espiritualidade não vai fazer coisas pavorosas para acabar com o mundo em fogo. Agora o pensamento seco e o sentimento seco, esses cientistas, por estarem com o pensamento e o sentimento seco, criaram essa monstruosidade que vem apavorando a humanidade. Mas que vale que existe a energia mais poderosa do que a energia elétrica e magnética, que é a energia racional. E essa energia desativa os poderes do átomo, porque a energia que está comandando a natureza é a energia racional. E com a energia racional ninguém pode, porque é a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Então todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim nós estamos ligados à energia racional. E a energia racional desativa os males da energia elétrica e magnética, porque a fase natural da natureza é a fase da racionalização dos povos, que é a fase em que toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Volume 593 do Histórico. A falência do pensamento, quem causou foi a mudança de fase natural da natureza, porque não há efeito sem causa. O mundo está passando por horas de se viver amargurados, todos aflitos com a vida. Todos preocupados com a situação da vida, todos preocupados com os seus negócios. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E ninguém sentiu essa mudança dessa fase por viverem artificialmente. E por viverem artificialmente, não sentiram as mudanças naturais da natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças de fase natural da natureza. E por o pensamento de muitos estar enfraquecendo, e esse enfraquecimento causa um vazio dentro de todos. É por isso que está aí essa juventude usando o tóxico. Porque tem esse vazio. E ninguém entende o porquê desse vazio. Porque não há efeito sem causa. Porque todos os feitos têm uma causa. Como a causa da humanidade estar aqui é o mundo racional. Porque essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo e que é a mecânica racional. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E que lá todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A mudança de fase é que causou esse vazio dentro da juventude, porque não há efeito sem causa. E a natureza está arrochando os pensadores para deixarem de pensar e passarem a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional. A energia racional é que está comandando a natureza
para o desenvolvimento do raciocínio da humanidade. Por isso a natureza está arrochando a humanidade. Todos estão atrapalhados. Não há quem não esteja atrapalhado nessa situação que está atravessando o mundo. Todos estão preocupados com isso e preocupados com aquilo. Hoje todos que passaram a se conhecer estão dormindo com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional, porque já sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a natureza arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a natureza há milhões de milênios que vem lapidando a humanidade. Por isso a humanidade passou esses anos todos de sofrimento, e ainda estão sofrendo até hoje, até chegar o dia de todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a natureza muito vem fazendo com que todos conheçam uma cultura racional para desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso a propaganda é muito grande. É propaganda de porta em porta, é propaganda nas ruas. Não há quem não conheça a cultura racional, mas com preguiça de conhecer o que é. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque sabe que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, destruindo às vezes por doenças gravíssimas. Olha só o câncer, é uma doença gravíssima. Olha o AIDS, é uma doença gravíssima. É uma epidemia da própria natureza para destruir os pensadores. E a natureza, milhões de milênios que vem lapidando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E já passaram por uma grande lapidação. Todos nasceram do chão como um vegetal qualquer com forma de animal racional. E assim está nos livros, nas religiões, nas seitas, nas doutrinas, nas filosofias, na ciência filosófica e científica. Os mistérios são mantidos. E os enigmas, e os finitos e transfinitos, porque todos vivem desconhecidos de si mesmos. Já houve tempo da fartura, foi no tempo dos réis, hoje é miséria pura. Hoje ninguém tem mais nada para dar a ninguém. E assim há milhões de milênios que a natureza vem lapidando a humanidade, passando por todos esses lances de amarguras, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo para ser lapidado, até que chegou a fase racional, e que o raciocínio é que está comandando a natureza para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, muitos botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que estão no mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer querem voltar para o seu verdadeiro estado natural e estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, lendo e relendo a cultura do seu verdadeiro estado natural, relendo para desenvolver o seu raciocínio e se ligar à energia racional, à energia que está comandando a natureza. E todos ligados à energia racional, ligados à natureza, é amparado por ela, é guiado por ela, é protegido por ela, é orientado por ela e é guardado por ela. Por isso está aí a fase de salve-se quem puder e se puder.
Hoje impera a brutalidade, e por ter terminado a fase do pensamento, progrediu a violência. E progrediu o terror, progrediu os assaltos, progrediu a roubalheira, e que muitos se aproveitam dos altos postos que ocupa para roubar, como muitos que aí estão. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Isso é a maior verdade de todos os tempos, e é isso mesmo que está se passando no mundo inteiro. Por isso ninguém está aguentando mais a viver na matéria, porque a roubalheira é grande demais. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Não há bem que se acabe, não há mal que sempre dure. Tudo se acaba até a própria vida, que fará as demais coisas. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. E chegará o fim dos males naturais da natureza. Por isso a natureza está dando esse aperto nos pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar e parem de pensar. Para que os pensadores procurem rumos novos, como os novos rumos que vão encontrar, que é a cultura racional, a cultura da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, habitantes do mundo racional que está materializada na cabeça de todos, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. E é por isso que a natureza vem arrochando a humanidade, passando por todos esses lances de amarguras, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo para encontrar a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Todos que estão desmaterializando o seu raciocínio estão sorrindo, porque sabem que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. Quem lê esses 1000 livros está com o raciocínio desenvolvido. Hoje todos estão apelando para todos os meios e para todas as formas para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque ninguém está aguentando essa vida aqui na matéria. Onde está um racional? Faz a propaganda da cultura racional. Isso é quanto basta para merecer tudo, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. A falência do pensamento, quem causou foi a mudança de fase natural da natureza, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A humanidade vivia encantada pela matéria. O encanto tomou conta do mundo, enquanto não chegou na Terra um universo em desencanto. Hoje estão sabendo que são de outras paragens, que não são daqui desse chão, são habitantes do mundo superior, verdadeiro extraterreno, por serem filhos do primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz, é verdade. Se não fosse um universo em desencanto, a humanidade conservaria encantada até hoje pela matéria, porque todo encantado é materialista. Basta ser encantado para julgar a matéria acima de tudo. O encanto é a coisa pior que existe, e todo encantado custa muito a se libertar desse encanto material. E é por isso que ainda existe muita gente pensando, porque não sabem o porquê que pensa. Quando souberem o porquê que pensa, ninguém quer mais pensar e sim raciocinar. Porque raciocinando está a caminho do seu mundo de origem, e pensando cada vez mais distante de seu mundo de origem, e se transformando por estar ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação,
que se transformam para a categoria de bicho irracional. Porque já estão vivendo como bicho uns contra os outros e matando uns aos outros. Bichos é que vivem assim. E por isso as guerras não cessam no mundo inteiro. E por isso todos são guerreiros vencidos pela morte por não conhecer o seu verdadeiro estado natural. Porque quem conhece o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, não morre, e sim muda do mundo de matéria para o mundo racional. A morte só existe para os pensadores que não sabem como deixar de ser assim, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo e de tudo. Quem pensa não sabe o porquê que pensa, porque o pensamento nunca disse a ninguém quem ele é. Porque se dissesse, ninguém queria mais pensar, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso o sofrimento é muito grande no mundo inteiro. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê que são assim, sabem de onde vieram, sabem para onde vão e sabem de onde são. De onde são? Habitantes do primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E que essa energia de vida eterna está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem voltar à pureza e estão fazendo tudo para isso. Estão fazendo tudo que podem para serem energias puras, limpas e perfeitas do seu verdadeiro estado natural, com o seu progresso de pureza. Ninguém está aguentando mais essa roupa de lama, essa roupa de sofrimento que é a matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse um universo em desencanto, a humanidade estaria perdida, porque o progresso da degeneração impera e iam todos para pior. Porque tudo que degenera diminui e com o tempo se transforma em outro ser. Porque são feitos dos restos uns dos outros, e diminuindo assim os anos de vida, por o progresso da degeneração, por a matéria ser um ser poluído. E a poluição atmosférica ajudando mais a poluição da matéria, que é imperfeita, cheia de defeitos por ser um órgão desequilibrado. E por isso terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento de todos enfraqueceu. Por isso está aí essa infinidade de toxicomaníacos, porque o pensamento enfraqueceu e todos ficaram desequilibrados por causa do alimento da natureza. Porque acabou a fase do pensamento e de muitos o pensamento já secou. Já secou de uma tal maneira que já não sentem mais o que fazem, se tornaram monstros, porque secando o pensamento seca o sentimento. E secando o sentimento, a pessoa não sente mais o que faz. Essa é a causa da existência das monstruosidades que está imperando no mundo inteiro. Volume 594 do Histórico. A falência do pensamento, quem causou foi a mudança de fase natural da natureza, porque não há efeito sem causa. O mundo está passando pela era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso a causa é a mudança de fase da natureza, porque em 1935 terminou a fase do pensamento e com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com raciocínio. E por isso está aí a energia racional comandando a natureza, pelo desenvolvimento do raciocínio de todos. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza,
causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou toda essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E ninguém sentiu essa mudança de fase por viverem artificialmente. E por viverem artificialmente não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Essa mudança de fase causou um vazio dentro de todos, porque não há efeito sem causa. Está aí o efeito, está aí a causa. E a natureza vem apertando a humanidade de uma tal maneira para que todos tratem de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. E por isso já passaram por muitos sofrimentos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo e sofrendo, morrendo e nascendo e sofrendo, e sendo destruídos pelas doenças, até que a humanidade ficasse pronta para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, porque são carnívoros, ligados nessas duas energias em transformação, que se transforma de uma vida para outra, que se transforma de uma categoria para outra, se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E aí vai correr toda essa hierarquia de bicho do chão por a natureza ser de transformação. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E é por isso que estamos nessa categoria de bicho racional e bicho irracional, porque a humanidade é de transformação. Hoje todos já passaram a se conhecer, botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Outros colocam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Muitos têm desgosto de ser assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Um ser, um conjunto de matéria que por si mesmo se destrói. Muitos têm desgosto de serem imperfeitos, cheios de defeitos. Outros desgostosos da vida, por a vida ser cheia de mistérios, por a vida ser cheia de enigmas, por a vida ser cheia de fenômenos, por a vida ser cheia de finitos e transfinitos. Vivem desgostosos por causa disso. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio, como é o dono da vida, ele não deixa a pessoa fazer essa viagem para a pessoa perder a vida, porque o raciocínio tem compromisso com a vida. Por isso é uma energia que está materializada no istmo do mesencéfalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E assim é a vida dos rebeldes, dos teimosos, que chegaram a esse ponto por rebeldias e teimosias. Porque todos têm um mapa da natureza nas mãos, dizendo o que a pessoa vai ser. Inventaram um artifício, esse alfabeto artificial, para fugir das regras da natureza. Porque às vezes nascia um filho de um ricaço qualquer para ser um sapateiro, e o ricaço não queria que o filho fosse sapateiro, e botava o filho para estudar, para se formar em doutor
ou em engenheiro. Esse alfabeto artificial é que estragou tudo. Estragou o mapa natural da natureza que todos têm nas palmas das mãos. Tudo que a pessoa tem que passar está escrito nas palmas das mãos. Em 1935 terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa infinidade de males, a violência, os roubos, os assaltos, o desequilíbrio. Causou o desequilíbrio porque quando muda de fase a natureza, a pessoa tem um vazio dentro de si produzido pela mudança de fase. A mudança de fase é que causou todo esse vazio dentro da pessoa, porque não é efeito sem causa. Porque todos os feitos têm uma causa. E a natureza está arrochando os pensadores para deixarem de pensar e passarem a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional. A energia racional é que está comandando a natureza para o desenvolvimento do raciocínio da humanidade. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro que está destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de doenças como AIDS destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. E causou essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Frio de matar, geada de matar, enchentes de matar. Tudo porque acabou a fase do pensamento em 1935. Entrou outra energia governando a natureza e o comportamento da natureza mudou. Por isso houve aquela grande seca no Rio Grande do Sul que não tinham água para beber. Em Santa Catarina, aquela grande seca que não tinham água para beber. Depois veio grandes enchentes, que chegou até casas ficarem submersas, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. A seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreu uma infinidade de peixes e uma infinidade de aves aquáticas e uma infinidade de bichos de pele e de pelo, porque não tinham água para beber. Terremoto no Rio Grande do Norte e no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar, como morreu muita gente de frio. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, e não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje é a energia racional que está comandando a natureza. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Perdurou assim a estabilidade de um tempo em que marcava certa natureza. Agora, depois que houve essas mudanças dessas duas energias do chão, é que mudou o comportamento da natureza. E não sentiram as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação, porque terminou a sua fase em 1935. Hoje todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural,
que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, mundo racional. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, é discussão e mais discussão. É chover no molhado, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e todos os feitos pelo pensamento estão a caminho da falência, como de fato vai falindo tudo devagar. E por isso já existe no mundo inteiro muitas falências, pessoas que fizeram grandes empréstimos e que hoje estão com dificuldade para ressarcir a dívida. Aí entra em falência, porque os juros dos empréstimos foram para preços muito altos e que ninguém pode pagar. Então aí a falência é em cima de falência. Porque terminou a fase do pensamento, essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Quando seus feitos entraram em falência, vai indo tudo devagar e todos apreciando isso sem poder fazer nada. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada no istmo, no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Todos os estudantes de cultura racional estão estudando a cultura para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para que, depois de bem preparados, estarem em condições de conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional ou de bicho irracional. Porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E a causa é uma só, o enfraquecimento do pensamento e o secamento do sentimento. Quem está com o pensamento seco, está também com o sentimento seco, não sentem mais o que fazem. Essa é a causa do terrorismo que está em todo lugar. E a causa da violência é o enfraquecimento do pensamento. O pensamento está fraco, está completamente desequilibrado. E os desequilíbrios se tornaram todos violentos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade que vale que está no fim dessa deformação e transformação racional. No fim, por quê? Porque hoje todos já sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos sabem que são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso muitos estudando a cultura racional e botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque ninguém está aguentando mais os arroxos que a natureza vem dando na humanidade para que todos passem a raciocinar. Os arroxos são tão fortes que muitos não aguentam e acabam se suicidando. Hoje todos que passaram a se conhecer não perdem mais tempo com a matéria, porque sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Só quem perde tempo com a matéria são os materialistas que estão fanatizados pela matéria. Outros fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. Outros fanatizados por essas filosofias. Hoje muitos dormem até com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar com o mundo racional. Para ver o desespero dos que querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, é muito grande.
outros botando os livros debaixo do travesseiro. Os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Bonito a cegueira de querer voltar para o seu verdadeiro estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E de formas que a humanidade apela para tudo, porque ninguém quer ficar mais aqui pensando, porque sabe que vão ficar aqui pensando ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação. Vão se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional e correr toda essa hierarquia aí do chão. E por isso todo estudante da cultura racional, com medo de ser bicho, não quer nem mais pensar nem imaginar, somente raciocinar, porque raciocinando sabe que vai mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de bem preparados, estarem prontos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estamos aí nessa categoria de bicho racional. Bicho porque são carnívoros, e todo bicho gosta de carne. E por serem carnívoros, são canibais com capa de civilizados. Volume 595 do Histórico. A falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver, e é por isso que está aí essa matança no mundo inteiro. A violência cada vez mais forte, o terrorismo cada vez mais poderoso. E esses males todos só terminarão quando todos estiverem com raciocínio desenvolvido, que a propaganda tem sido demais, em jornais, em revistas, na rua. Caravanas na rua fazendo propaganda desse conhecimento, de porta em porta. O conhecimento da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. Ligados a essas duas energias em transformação, já estamos na categoria de bicho racional porque somos carnívoros e passamos para a categoria de bicho irracional porque todos os dois são carnívoros. Essas são as transformações naturais da natureza. E a fase do pensamento terminou em 1935 e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, porque é uma verdadeira liquidação, porque a mortandade tem sido muito grande, a violência tem sido muito grande, e o terrorismo tem sido muito grande em todas as partes do mundo, os roubos, os assaltos. Enquanto perdurarem pensando, imaginando, esses males não cessarão. Depois que desenvolver o raciocínio é que esses males passarão, é que esses males terminarão. Porque a energia que está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio, e da desmaterialização dessas energias que está materializada, que é o primeiro mundo, o mundo racional, que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional,
Está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E para raciocinar não demora nada. É só colocar os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio. E aí começa a raciocinar, porque está dia e noite e dia desenvolvendo o seu raciocínio. E muitos chegam a botar uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional e voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando os arroxos da natureza, que vem arrochando os pensadores de uma forma tal, porque ninguém está aguentando a fome, as desgraças, como diz muitos. Esse mundo está perdido. Porque todos vivem desconhecidos de si mesmo. Porque se conhecessem, não diria isso. Diriam o seguinte: não há efeito sem causa. Se existe esse mundo é porque existe outro mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Porque não há efeito sem causa. Todos os feitos têm a sua causa. Um bom pensador faz esse julgamento certo, porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo é porque existe outro que deu consequência a esse. Qualquer um faz esse julgamento, que é um julgamento certo. Não há efeito sem causa. Se existe o efeito é porque existe a causa. Se existe o pai, é a causa do filho, porque não há filho sem pai. E assim a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade por meio desse sofrimento. Sofrimento moral, sofrimento físico, sofrimento financeiro. Para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão todos aí como um bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. E todo bicho gosta de carne. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. A bicharada toda é assim. Todo bicho é carnívoro. E assim é o mundo nessa evolução de tristeza, de amargura, de grandezas aparentes. E de alegrias aparentes. Muita tristeza no mundo inteiro, porque as coisas estão ruins para toda a humanidade. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e as coisas para a humanidade pioraram demais. Pioraram tanto que chegou a vir a desvalorização do dinheiro. Hoje precisa muito dinheiro para se comprar uma coisinha à toa. E por isso já estão fazendo até notas de 1.000 cruzados. E a desvalorização de tudo. As mercadorias passaram a ter um valor que nunca tiveram. A natureza mudou de fase. E ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, porque não tiveram condições de sentir. E quando termina uma fase, todos da fase serão destruídos. Terminou a fase dos monstros, todos os monstros foram destruídos. Terminou a fase dos selvagens, todos os selvagens foram destruídos. E agora terminou a fase dos civilizados e todos os civilizados são destruídos. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Porque terminou sua fase. Essa é a causa. Essa é a causa porque não há efeito sem causa. Já houve a época da fartura, no tempo dos réis. Hoje é miséria pura. Ninguém tem nada para dar a ninguém. Hoje é salve-se quem puder e se puder. E essa fase começou em 1935, quando entrou a Era do Fogo. Entrou a Era de salve-se quem puder e se puder. A Era do Fogo é tudo resolvido a poder de fogo.
Entrou essa era, a Era do Fogo, em 1935. Entrou a Era do Fogo, tudo é resolvido a poder de arma de fogo. A era de salve-se quem puder e se puder. Quem estiver com o livro de cultura racional nas mãos está salvo, porque está ligado à energia que está comandando a natureza, a energia racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que estamos na Era do Fogo. Tudo é resolvido com arma de fogo, porque ninguém quer morrer. E aqueles que reagem acabam morrendo, porque com o fogo não se brinca. E assim há milhões de milênios que vem a natureza lapidando a humanidade. Para ver como há muito a natureza vem preparando a todos para conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é um mundo racional, que é o mundo da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros. São canibais civilizados, todo bicho gosta de carne. Todos são carnívoros. São bichos, racional e irracional. E o câncer e o AIDS é uma epidemia da natureza. Os pensadores podem arranjar com o pensamento para remediar essas epidemias, mas não curar, porque é uma epidemia da natureza para destruir a humanidade. Porque acabou a fase do pensamento em 1935 e todos os pensadores perderam o direito de viver. Se estão vivendo é com muito sacrifício, é com muita dificuldade, é com muitos desgostos, é com muito sofrimento, é com muitas contrariedades. Assim é a vida dos pensadores. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa a pessoa ser destruída por desastres, porque o raciocínio é o dono da vida. E por isso ele está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E de forma que a natureza vem arrochando os pensadores para que todos passem a raciocinar, porque terminou a fase do pensamento. Porque quando todos passarem a raciocinar, acabarão todos esses males da humanidade. Porque passaram a se conhecer e sabem o que devam de fazer para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional, porque não há primeiro sem segundo. A vida está apertada para toda a humanidade, porque a natureza está dando esse arroxo na humanidade para prepararem, para pararem de pensar e passarem a raciocinar. No tempo da escravidão existiam as andorinhas para transportar pessoas. E existia as diligências para levar correspondências para os estados. Diligências puxadas a burro, para ver como já sofreram demais. Lapidação essa feita pela própria natureza. Hoje o mundo está florindo com a civilização, e da civilização passa para a racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, para ver que a humanidade já passou por fases horrorosas e pavorosas. E o Brasil é o verdadeiro celeiro do mundo. E por isso essa cultura é uma cultura universal. É uma cultura para unir toda a humanidade para a verdadeira paz, para o verdadeiro amor, para a verdadeira fraternidade, e que só existe no nome.
Porque se existisse fraternidade, não existiria fome. E para a concórdia, todos concordando com todos. Vivendo de uma forma que nunca viveram, de um por todos e todos por um. Isso é que é a concórdia. E no pensamento está a discórdia. Todos discordando uns dos outros e matando uns aos outros, porque o inimigo quer saciar a sua sede, destruindo o outro inimigo e se arma para destruir. A falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí essa matança no mundo inteiro. A violência cada vez mais forte e o terrorismo cada vez mais poderoso. E esses males todos só terminarão quando todos estiverem com raciocínio desenvolvido. Que a propaganda tem sido demais em jornais, em revistas, na rua. Caravanas na rua fazendo propaganda desse conhecimento de porta em porta. O conhecimento da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. A humanidade já vem agonizando há muito, porque sempre procurando acertar e sempre por acertar. E essa agonia permaneceu por essa longa eternidade da fase do pensamento e da imaginação, todos procurando acertar e sempre por acertar. E essa agonia todos os pensadores passaram, porque ninguém sabia por que pensava, porque todos viviam sem se conhecer. E por isso não sabia quem era o pensamento para que ele foi feito e a sua missão. A missão do pensamento foi preparar os pensadores pela lapidação feita por ele e a imaginação, para preparar todos bem preparados, para que quando viesse a fase racional todos estivessem preparados, porque estavam todos sendo lapidados pelo pensamento e a imaginação. E assim passaram essas longas eternidades de martírios e de agonias, por estarem sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação. É por isso que os acertos eram todos passageiros e aparentes, e ninguém sabia dizer por que eram assim, porque todos viviam sem se conhecer. E assim era a vida do pensador. Quanto mais procuravam acertar, longe sempre estavam de acertar. Quanto mais procuravam acertar, sempre por acertar. E até hoje, como estão vendo, aí estão os desacertos, que assim vêm de milhões de milênios, nunca conseguiram acertar. Mesmo pela sua própria vida, por ninguém ter garantia de vida, todos tinham que ver, pela sua própria vida, o porquê que ninguém tinha o direito de viver, por todos estarem vivendo fora do seu verdadeiro mundo, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E a causa era essa, de todos os desacertos e de todo o sofrimento. Todos vivendo sem se conhecer, e por não se conhecer, ninguém sabia dizer o porquê que assim era, e viam que eram sofredores e mortais, e ninguém sabia dizer porque eram assim. Todos eram assim por estarem vivendo fora do seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por estarem vivendo fora do seu verdadeiro mundo, que é o primeiro mundo, ninguém tinha o direito de viver. Nascia, sofria e morria sem saber porquê, e o porquê na frente dos olhos de todos, que era porque todos estão vivendo sem se conhecer.